Pessoal da igreja do nosso Senhor Deus, com a graça e a paz dele. Amém? Mais uma vez aqui na frente para falar sobre a palavra de Deus e fico agradecido. Vamos orar nesse momento. Ó Pai, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor colocou em nossas casas, pela água, pela chuva, pelo sol e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho, ao sair da nossa casa e nos guardar, Senhor. Ao sair, Pai, do nosso trabalho e ir direto para a nossa casa e o Senhor está ao nosso lado, Pai. Muito obrigado, Pai, por o Senhor estar cuidando da Tua igreja, Pai. Da Tua igreja, Pai, que está presente no Teu caminho, no Teu caminhar, Pai. Temos momentos ruins, mas nós vencemos, Pai, porque confiamos em Ti e a nossa esperança está somente em Ti, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, nesse momento. Que o Senhor venha, Pai, agir através de nós, Pai, em cada irmão, Pai, falar no coração de cada um, Pai, porque a palavra é Tua, o tom da nossa boca, Pai, é Seu, Pai. Obrigado, Deus. Em nome amado do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu vim meditando nessa semana sobre o que falar nessa data tão especial. Numa data tão especial, que é a ressurreição do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. Uma data assim que é difícil de a gente achar o que falar, o que sentir. Eu trouxe uma passagem bíblica e vou falar sobre a morte, como Jesus também falou para os seus discípulos, com seus discípulos que estavam no seu caminhar. Em 2 Coríntios, capítulo 4. Amém? Eu vou estar lendo aqui, vai estar diferente a minha versão, mas é os mesmos significados que está na Bíblia de vocês. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos nem de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos nós a consciência de todos diante de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, porque a sua vida também se manifesta em nosso corpo, de modo em que nós a tua morte, mas em vocês a vida. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar. Nós interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os dias de sofrimento leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, para que pesa mais do que a todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra.
Que o Senhor venha falar conosco, Pai, nesse momento. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por você ter morrido por nós. Obrigado por ter pago nossos pecados. Em nome amado do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Amados, o texto que eu trouxe aqui, eu quero falar um pouco sobre a morte. Para que possamos viver, é necessário morrer. Porque se não morrermos, não vivemos. E as palavras que lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, nós, porque possamos viver, não apenas vale a pena morrer, mas como se deve morrer. Jesus veio não só para ensinar nós como viver nessa terra, mas Ele também veio nos ensinar como morrer. Porque o que adianta a gente viver nesse mundo e quando a gente morrer em vão? Por que nós vamos morrer um dia? Jesus veio nos ensinar e Ele ensinou os seus discípulos, os seus povos, Ele pregou e Ele falou: pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus Cristo, para que a sua vida se manifesta de modo e atue a morte, para que em vocês que em outros atue a vida. Assim somente quem não morre não germina, assim como a semente que não é incapaz de gerar frutos. Aquela semente que cai da árvore, se ela não morrer, não vai nascer. Se ela não morrer, ela não vai gerar um fruto, ela não vai nos dar fruto. Jesus veio nos ensinar isso. Se não fosse o sangue do Cordeiro, não fosse o sangue de todos os mártires que vieram a essa terra antes de nós, se não fosse aqueles que vivem como se não pertencesse a esse mundo, não conheceríamos as boas novas da vida. Mas se as coisas são assim, e se isso é verdade, e se isso reflete a realidade do Senhor, teve toda a intenção de nos dizer exatamente o que Ele veio nos dizer. Por que então que nós não morremos? Por que então que estamos cansados de ver uma igreja que não carrega a mensagem da morte, da cruz? Nações sendo alcançadas por meio de voluntários que se dizem cristãos. Por que nós não vimos uma igreja crescendo? Por quê? Porque existe algo de muito errado em nosso meio. Existe algo de muito errado em meio que chamamos de evangelho para o reino de Deus. Não o evangelho do reino dos homens para os homens. Não o evangelho do reino desta terra para esta terra. Não o evangelho para o reino de você mesmo, para o seu próprio benefício, mas o evangelho para o reino de Deus, para o benefício de Deus. Amados, existe algo muito errado e estamos confundindo o evangelho do reino de Deus, que é para Deus, com outros evangelhos. E o povo, por falta de líderes que devem pregar a verdade, e vem confundindo o evangelho ao povo que vem ouvindo nas igrejas, pastores que vêm pregando mentiras, pastores que vêm trazendo a palavra e não vêm pregando a verdadeira verdade do Senhor, o que o Senhor Jesus veio. Pastores distorcendo as palavras, pastores dizendo o que deve ser feito, mas o Senhor já nos disse. A gente vê no nosso dia a dia, às vezes a gente escuta uma rádio evangélica, podemos observar isso na rádio, são coisas inexplicáveis que nós podemos ouvir. Aqui, quem já fez quantos aqui já fizeram semana do nega a si mesmo? Semana dos 3 passos para morrer.
7 maneiras para amar o seu inimigo, ou 40 dias de jejum para que possamos carregar a nossa cruz. Não, nunca fizemos. Por que não? Ora, porque isso não é importante. O importante é eu ter o carro do ano. O importante é eu ser abençoado. O importante é eu mostrar o quão abençoado eu sou. Eu preciso mostrar. Afinal de contas, porque se ando de carro importado, é porque Deus me deu. Porque é muito óbvio que Deus está mais preocupado com o meu ego, e sou tão espiritual e abençoado, e que é muito óbvio para mim que Deus está muito preocupado em colocar dinheiros em minhas mãos para que eu possa comprar coisas tolas e vãs, do que eu colocar recursos sobre os meus cuidados para que eu possa aliviar as dores dos aflitos. Porque Deus é tão bom para mim e tão sábio, tão misericordioso, que Ele prefere que eu compre para mim o meu 100º par de sapato. Ele prefere que eu faça isso mais do que eu compre algumas marmitas para dar de comer algumas crianças de rua. Ele prefere que eu faça isso, porque o importante é eu encher o meu celeiro até onde der. O importante é o meu reino, a minha justiça. Eu trabalhei, eu suei, é justo tudo o que eu fiz. Não foi Deus que me deu, não. Nada que eu tenho, não foi Deus que me deu. A minha vida, não foi Deus que me deu. Deus, eu ganhei por tudo pelo meu suor. Porque o importante é eu viver como se não houvesse morte. E Deus que me livre de pensar em morte. Coisas negativas não são de Deus. O importante é eu viver. E viver como alguém que nunca quis viver. O que está escrito em Marcos 8, capítulo 31? O que Jesus vem falar para nós? Então ele começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e no 3º dia depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito, irmão. Então Pedro chamou à parte e começou a repreender. Veja, presta bem atenção como a igreja tem escandalizado desde o início sobre a mensagem da morte, e a nossa igreja ainda vem se escandalizando quando se fala morte. Jesus, porém, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: arreda de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando hoje com nós: siga-me, irmão. Pegue a sua cruz e vamos com Ele, porque Ele vai nos sustentar. Jesus vai nos ajudar, como Deus tem ajudado a Ele. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Jesus veio para nos salvar da morte eterna, para que nós possamos ter a vida eterna ao seu lado. E Jesus ainda fala: aquele que confiar em mim andarão de vestiduras brancas ao meu lado e sentarão ao meu lado, como eu sentei ao lado do meu Pai.
Pois quem quiser salvar a sua vida aqui nessa terra, irmão, perderá. Mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que nós podemos dar em troca da nossa alma hoje? Porque o Filho do homem, o Filho de Deus, adivina a sua glória do seu Pai. Ele há de voltar com os seus anjos e então restituirá cada um conforme as suas obras. Quem fizer de tudo para garantir a sua vida nesse mundo, não garantirá a sua vida no outro mundo. E quem fizer de tudo para garantir a vida no outro mundo, perderá a sua vida neste mundo. Perderá o controle da sua vida neste mundo. E o mundo vai rejeitar. O mundo rejeita a igreja de Deus, porque o mundo não quer receber a nós como cristãos. E de qual mundo que eu estou falando? Eu estou falando do mundo em que Satanás está reinando. Ele coloca as nossas dificuldades, ele coloca as nossas aflições. Porque se nós somos seguidores do Senhor, Ele quer só nos destruir. Mas Jesus está ao nosso lado e Ele vai nos segurar. Devemos confiar no Senhor e seguir ao Senhor, manter a nossa fé nele. É difícil, mas nós vamos vencer, como nós temos sempre vencendo no nosso trabalho, no nossa casa, nos nossos familiares. E eu tenho fé em Deus que Ele vai salvar toda a nossa igreja. Quem viver com os olhos fixos no tesouro desse mundo, receberá somente o que esse mundo terá para dar. Mas quem viver com os olhos fixos no tesouro eterno, esse receberá o que a eternidade tem para dar. Porque o mundo só vai dar o que ele consegue produzir. Quem ficar pensando nas coisas, nas conquistas desse mundo, receberá somente isso. Mas aqueles que ficarem pensando na eternidade do Senhor e viver na eternidade do nosso Deus, Deus dará. É inexplicável falar o que Deus tem para nos dar, mas é algo muito bom, é algo eterno, é algo sem dor, é sem fome, sem sede, é alegria, é felicidade. Vai ser muito bom poder andar ao lado do nosso Senhor, do nosso Mestre. Então, é mais saber porque existe os missionários moravianos, fanático pela Escritura, pelo Evangelho. Hoje nós também podemos encontrar pessoas que são fanáticos pela palavra de Deus, que fala, que prega, e nós chamamos eles de loucos. Que a vida não é como antigamente. Mas o que os missionários moravianos faziam? Eles se vendiam como escravos. E para quê? Para poder pregar aos escravos. Porque eles não estavam pensando na vida deste mundo, estavam pensando na eternidade. E a igreja, onde está? Onde está o que prega a verdade? Onde estão os que pregam, morram? Onde estão os mestres de Deus gritarem, morram? Por amor a Cristo, morram? Por amor a Deus, acima de tudo, morram? Onde estão? Onde estão esse povo que prega a verdade? Nós precisamos ouvir a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Deus vai nos sustentar, Ele vai dar a vestidura para nós viver, vai colocar alimento na nossa casa, Ele vai, tudo que nós pedimos para Ele, Ele vai nos dar, mas nós precisamos confiar nele,
e nossa mente tem que estar fixo na sua eternidade, não nesse mundo. Porque os missionários moravianos, eles agiam como se não vivesse nesse mundo. Eles agiam como pessoas de Deus, como anjo, porque eles passaram a vida inteira aprendendo dos seus mestres que não vale viver neste mundo se não for para Deus. Eles passaram a vida inteira aprendendo que morrer vale a pena, porque a eternidade é a coisa mais importante da nossa vida, e estar com Deus. Amados, os que vivem são os que crêem, e os que têm medo da morte são os que não crêem, e os que não crêem não viverá. Eis que a morte é o maior medidor da fé. O que morrem são os que crêem. Amados, hoje é um dia em que Jesus nos ensinou, e Ele falou desse dia. Ele falou com seus discípulos, Ele falou com seus seguidores que esse dia ia chegar, que Ele veio para cumprir as profecias que estavam escritas nas Escrituras de Moisés, onde foi escrito por Deus. Jesus veio falar tanto da vida, tanto da morte. Hoje é o dia de celebrarmos, porque Jesus venceu a morte e Ele nos livrou da morte eterna. Porque hoje, se nós estamos aqui, é porque Jesus nos salvou. Se Jesus não tivesse morrido, quem garante que nós existíamos hoje? Se Ele tivesse feito conforme Satanás perseguiu Ele no deserto, nós talvez, ou esse mundo, não existiria mais. Tudo já teria acabado. Mas o Senhor venceu. Ele lutou. Ele sentiu a dor da carne, como nós sempre sentimos. Ele veio para mostrar que nós podemos vencer também. Ele veio nos ensinar. Quero trazer essa mensagem hoje aos irmãos. Além de ser de ter passado, de Jesus ter morrido, de ter sofrido, mas nós devemos se alegrar, porque já estava escrito que isso deveria acontecer. João Batista falava sobre Jesus. Ele pregava sobre aquele que tinha que vir e que era maior que ele, e que ele livrará e lavrará todo o pecado do mundo. E Jesus fez isso. Hoje nós devemos agradecer Ele. Hoje nós devemos, porque Ele está olhando por nós. Ele está cuidando de nós. E está cuidando de cada um de nós, como sempre cuidou. O que eu tenho para falar, amado? Tenham fé no nosso Senhor. Confie em Cristo. Confie no nosso Mestre, porque Ele é o próprio Deus vivo. Ele é a própria vida eterna. E vai ser muito bom quando o último dia chegar. Vamos passar ainda por tribulações? Vamos. Mas vai ser por pouco tempo. Mas nós vamos sobreviver. Em 2 Coríntios, capítulo 2, 14, o que o Senhor vem nos dizer: mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e porque nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros da morte, para aqueles fragrância da vida. Mas quem está capacitado
para tanto. Ao contrário de muitos, nós negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Todos aqui são homens de Deus e mulheres de Deus. Todos aqui são filhos de Deus. E todos nós, amados, somos filhinhos de Deus. E Ele quer o nosso lado. Ele quer estar perto de nós. Deus quer que nós conversamos com Ele no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Que nós possamos confiar nele. E termino com um texto bíblico também, amados, que é sobre a ressurreição do nosso Senhor, que está em Lucas 24. Amém? Vou estar lendo aqui para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com veste resplandecente. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos os que vivem? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia? Jesus os preveniu e falou desse momento a eles, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos do pecador e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Elas se lembraram que Jesus falou desse momento. Elas se alegraram nesse momento, pois ele estava vivo. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confiaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes parecia como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levando-se, correu ao sepulcro e, embaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhada do que havia acontecido. Ao tamanho a fé de Paulo, ele viu que o corpo do nosso Senhor não estava mais lá, e ele se alegrou. E ele ficou feliz e saiu correndo para os seus amigos discípulos, seus irmãos, para contar que o Senhor está vivo e que a sua profecia foi cumprida. Agora, nós estamos aqui para falar do amor do nosso Senhor, porque Ele morreu por nós. Que o nosso Senhor esteja colocando o nosso amor perante Ele
que Ele vem nos ensinar a amar. Hoje o Senhor pode não estar no meio de nós, mas Ele deixou a sua palavra e nós podemos falar com Ele todos os dias. E tudo que nós fazemos, que seja para a sua honra e glória. Nós erramos, nós tropeçamos, mas tudo isso eu falo para vocês. Se nós erramos, é para que nós aprendemos. Se nós tropeçamos, é o Senhor nos ensinando que vocês precisam aprender melhor, porque Ele está nos segurando. Devemos manter a nossa fé no nosso Senhor. Devemos estar caminhando com o nosso Senhor. Hoje é um dia tão grande, um dia tão maravilhoso, que nós devemos celebrar com festa, porque o nosso Senhor viveu. E Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás. Ele venceu a morte eterna e Ele nos ensinou. Que o nosso Senhor esteja na nossa casa, no nosso trabalho, e que tudo que nós temos seja para a tua honra e glória. E que nós viemos glorificar. E que Deus abençoe essa igreja maravilhosa, os nossos irmãos. Eu venho pedir para que Deus venha abençoar todos nós. Oremos. Ó Pai, grandioso é Tu das Tuas rocha nossa, Pai. A Ti clamo, Senhor. Ouve a nossa oração, Pai, as nossas súplicas. Tenha piedade de nós, Senhor. Honre a Teus filhos, Pai. A Tua igreja aqui presente hoje, Pai. Coloca a Tua presença, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha abençoar essa igreja, Pai, como o Senhor abençoou, Pai, os Seus discípulos. Ó Senhor, te peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, cada irmão aqui presente, Pai, na Tua casa. Cada igreja, Pai, aqui presente, Pai. E aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor também esteja abençoando, porque o Senhor sabe, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, essa igreja. Que o Senhor venha multiplicar essa igreja, Senhor. Que o Senhor venha fazer essa igreja crescer cada dia mais, Pai. Obrigado, Deus. Pois, Pai, o Senhor é maravilhoso e te glorificamos, Pai. E te louvamos, Pai, todos os dias da nossa vida. A minha vida, a vida dos nossos irmãos, Pai. A vida dos meus irmãos, Senhor, daqui da igreja, Pai. E nossos irmãos de sangue, Senhor. E todos aqueles, Pai, que a nossa vida seja para te louvar, Pai. Porque a nossa vida pertence a Ti, Deus. Abençoe nosso trabalho, Senhor. Porque Ele é Teu, Pai. Abençoe, Pai, nossos alimentos, Pai. Porque foi o Senhor que nos deu, Pai. Obrigado, Pai, pelo carro que o Senhor nos deu, Pai. Porque Ele é Teu, Pai. E que Ele não venha ser, Pai, a nossa razão da nossa vida, Pai. Que as coisas desse mundo, Pai, não venham trazer aflições, Pai. E que nosso coração não venha entristecer pelas essas coisas, Pai. E que a nossa alegria, Pai, seja na Sua eternidade, Deus. Abençoe, Pai, os meus irmãos. Abençoe, Pai. E que o Senhor possa curar, Pai, aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa estar cuidando, Pai, ao sair daqui da Tua casa. Que o Senhor, Pai, possa estar guiando, Pai, o nosso espaço, Pai. E colocando a Tua luz ao nosso caminho, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter morrido por nós. Obrigado, Mestre. Obrigado, Filho de Deus. Obrigado, em nome amado do nosso Senhor Jesus. Amém.